Olá, tudo bem? Eu sou Milka Maciel, sou consultora de negócios e consultora financeira. Bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Nosso Poder Podcast. Exatamente, já estamos no terceiro. Terceiro. Sou Fernanda Rocha, mentora de mulheres e especialista em mudança de mentalidade. E é um prazer estar aqui com você nesse cantinho que é nosso, seu aqui. E semanalmente a gente vai debater questões estratégicas de finanças e mentalidade, para que você possa crescer, se desenvolver. Então aqui é o seu lugar, o seu cantinho. Assiste, comenta aqui, tira suas dúvidas, chama a gente, porque aqui é o lugar onde você pode compartilhar a sua história, a gente conseguir te ajudar, te empoderar, porque não tem nada melhor do que uma mulher empoderada, não, né? Gente, nada melhor do que isso, né? Você merece. Merece. Afinal, hoje vamos falar sobre independência financeira. Mulher, conquiste sua independência financeira. Você conquistou sua independência financeira? Às vezes ela pode estar no processo dessa conquista, né? Nossa, eu acho esse tema muito bacana, porque assim, dá um empoderamento, sabe? Sim. Eu sou independente financeira. Ai, que tudo, gente! Poder realizar os seus sonhos, realizar projetos, né, Milka? É fantástico. Mas a gente sabe também que a vida tem alguns momentos que precisam também ser respeitados. Então, de repente, ali a gente tem uma mulher que está nos assistindo, que está passando por um momento delicado, né? Que ainda não é independente financeiramente. A gente vai dar dicas aqui no final, né? Sim. Você vai trazer o plano de ação? Vou trazer um plano de ação de como você conquistar a sua independência financeira, você fazer um planejamento estratégico financeiro voltado para você, para sua casa, para o seu eu, para suas finanças. Ah, mas e aí se ela fala, mas eu não ganho dinheiro? Então vamos aprender a ganhar o próprio dinheiro, que é tão bom. É bom. Muito bom. Quando a gente passa aí trazendo aqui para mentalidade, passa a entrar no fluxo. Aí você fala, mas tem fluxo do dinheiro? Tem fluxo do dinheiro, a energia do dinheiro. A energia do dinheiro, e a gente vai falar sobre isso hoje, para que você possa entrar nessa energia, né? Mas vamos lá, o que é independência financeira? Pra gente começar o assunto. A independência financeira, eu falo que é aquele empoderamento que a gente tem de poder fazer, eu quero comprar um sapato. Gente, eu amo comprar sapato e bolsa. E aí, assim, porque é luxo, né? Eu falo que isso é luxo. Mas esse poder ir lá e fazer... Eu tenho que te contar, eu já fui dependente, completamente dependente. Quando os meus filhos mais velhos nasceram, eu era só mãe, exclusivamente mãe. E aí, o dia que girou a chave, foi um dia que eu queria fazer a unha para poder ir num aniversário de uma amiga. E aí eu tive que pedir dinheiro pro meu marido, porque eu precisava fazer a unha. E eu achei isso assim... muita dependência, não me senti confortável e não menor, não ruim por sim, impedir, sim. não me senti mal em impedir de jeito nenhum, mas é porque assim, por que eu não posso ter o meu? Para fazer a unha, para eu poder comprar uma lingerie, fazer uma surpresa, um negócio bem bacana assim, sabe? E aí foi quando girou a chave que eu falei, gente, eu posso, sabe? Eu sou mãe, mas eu posso conquistar, eu posso ter. É interessante a sua fala, porque muitas mulheres na maternidade, não é a temática de hoje, mas elas acabam se esquecendo. Sim, esquece. Você não é mãe, você é a Milka. Antes de mãe, você é a mulher, né? Isso. E às vezes a gente acaba invertendo os papéis e se tornando a esposa, a empresária, a mãe, e esquece da nossa essência, né? Esquece, exatamente. E aí, quando a gente esquece esse eu, quem é que cuida do resto? Exatamente. Porque se eu não me cuido, como que eu vou cuidar dos demais? Exato. Sabe? É. E, assim, quando a gente fala em independência financeira, existe muita disparidade de salário. Até por questões de... quando eu quero alcançar uma posição num determinado... um desenvolvimento profissional. E aí pode ser que eu esteja disputando com algum homem e as minhas prioridades são diferentes.
eu preciso ter tempo, eu preciso ter horário, eu tenho um tempo para poder cuidar da minha casa, para cuidar dos meus filhos, para quem é mãe, para quem não é mãe também tem que ter um tempo para os pais, para ela mesma, para ela poder ter um tempo para si. Então, existe essa disparidade de salário e aí isso afeta consideravelmente. E isso afeta a mentalidade. A gente se sente assim, nossa, por quê? Por que eu não posso? Ou por que isso acontece? Isso é, assim, já tem uma discussão, inclusive, eu vi recentemente uma discussão do G20, o governo formou uma secretaria especializada nesse empoderamento, porque o número de mulheres que alcançam uma posição de CEO, de liderança, está aumentando consideravelmente. E o salário é consequência. A independência financeira é consequência do que você faz. São conquistas, né? Sim. São conquistas que a gente vai fazendo, vai migrando, vamos dizer assim, vai subindo de nível. É lógico que a gente, quando a gente fala de independência financeira, a gente traz também uma questão da dedicação. Sim. Não é fruto de nada, né? Então, existe sim um preparo, existe sim essa independência financeira, é fruto de um construto, né? A gente constrói uma carreira, a gente estuda para conseguir fazer, de fato, esse crescimento, tem essa evolução. Exatamente. Né? Eu falo que existe a reserva da paz. Quando eu comecei a trabalhar, era só para me sentir útil, juro. Que eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa da vida, né? Por mais que, assim, eu falo profissionalmente, eu era mãe, esposa, mas eu queria fazer alguma coisa. Comecei trabalhando num hotel, era camareira de hotel, você faz ideia, eu tinha 19 anos na época. O meu salário, eu recebia dinheiro, espécie, né? E o meu salário era para comprar roupa para mim, para o meu filho, o Yuri, que só tinha o Yuri, e pronto, guardava. Fazia aquela reserva da paz, sabe? A reserva de oportunidade. Com um objetivo. E aí, hoje em dia, os meninos falam assim, mãe, a senhora sempre teve reserva. Mas eu aprendi lá, quando criança, que tinha que ter poupança. Lá, quando eu era criança, minha avó falava que tinha que ter poupança para emergência. À medida que eu fui crescendo, que eu aprendi, mas isso 30 anos depois, gente. Aprendi que é uma reserva de oportunidade, não de emergência. A gente tratou, inclusive, lá no podcast anterior. Se você não assistiu, vai pro podcast 2, que nós tratamos essa questão dos fantasmas da escassez, tá? Isso. Onde realmente eu trago essa visão da reserva de oportunidade, né? Porque a gente normalmente escuta, as pessoas escutam essa questão da reserva de emergência. E elas vão criar uma emergência para poder viver nessa emergência, né? Exatamente. Mas aí oportunidade não, a gente cria o quê? Oportunidade. E aí eu já tinha essa reserva lá desde quando eu comecei. Eu era engraçado porque eu não tinha conta em banco. E aí eu guardava o dinheiro em casa. Aí quando eu fui morar num outro lugar, como o ambiente molda. A gente vai falar de ambiente também, a gente falou de ambiente lá no podcast anterior. Se você não ouviu, corre lá, assiste para poder ouvir. Quando eu cheguei mudei de cidade e tal, aí tinha uma vizinha lá que ela era muito independente, muito dona de si, sabe? Fazia, acontecia. E aí ela chegou um dia e falou assim, você tem conta bancária? Eu falei, não. Aí ela, então vamos abrir. Naquele tempo, assim, isso há 20 anos atrás, tinha que ir ao banco com documento e tal. E ela gente, me levou para poder abrir a conta. Ela, o gerente é meu amigo, vamos abrir sua conta, porque você precisa ter o seu dinheiro. Ela falava desse jeito, como o ambiente molda. Sim. E aí, porque eu saí, quando eu comecei a trabalhar, aí engravidei da Yasmin, aí eu saí do trabalho, virei só mãe, exclusivamente mãe de novo. E pronto, fiquei em casa. Aí essa vizinha falou, vamos fazer alguma coisa. O que você faz que todo mundo gosta? E aí é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque assim, a gente pode conquistar a independência financeira, mas como? Eu não sei fazer nada, sabe? Sabe, sim. E aí a gente começa a conquistar essa independência mudando a mentalidade. Exatamente. É a maneira como essa mulher se enxerga, né? Isso. Porque muitas vezes a mulher se coloca numa situação de vítima.
até sobre essa questão, acho que é interessante a gente ponderar quando a gente fala assim da disparidade social, da disparidade de salário. Acontece, a gente sabe disso. Como a gente já havia mencionado, a realidade da mulher branca é uma, da mulher negra é outra, da trans é outra, e há sim essa disparidade. Porém, existe sim quando a gente fala de mentalidade e ter uma mentalidade de crescimento, é não se colocar nesse papel. Sim. Do tipo assim, eu sou vítima da sociedade porque tem a disparidade, eu sou fruto dessa disparidade, eu aceito essa disparidade. E sou uma vítima e me coloco ali como refém disso. Uhum. Tá. Isso acontece muito, Milka, muito. E aí, quando a gente encontra mulheres nessa posição, elas não crescem. Quando a gente fala da mentalidade, essa mulher compreender que isso pode até existir, né? Pode até afetar diretamente ou indiretamente, mas ela não tá nem aí pra isso. Sim. Você tá entendendo? Sim. Ela começa a focar não no problema em si, mas na resolução dele. Então ela começa a falar assim, o que eu posso fazer, pegando a tua fala, para mudar a minha realidade? Seja começando a empreender. Muitas grandes empresárias começaram um negócio fazendo brigadeiros, gourmets ali e transformaram a realidade dela, abriram negócios futuramente, né? Uhum. Então, quando a gente pensa nisso, tudo tem um começo. E esse começo, ele vai partir da mente. Ou seja, eu transformo, eu viro a chave, saio daquele lugar de vítima. Para me colocar no papel de empoderamento. Mas esse empoderamento não do feminismo que eu falo. De protagonista da própria vida. Protagonista da própria vida. E até trazendo um relato, eu também já vivi um processo, um período de dependência, né? Quando eu sou mãe do Arthur, como eu mostrei no primeiro episódio, que tem 11 aninhos. E quando eu engravidei, né? Nessa época eu era professora, dava aula no Senai. Aí engravidei, passei um processo sabático. Então, assim, eu vivi esse 1 ano do Arthur sem trabalhar. Tinha acabado meu contrato lá, não vou dizer que foi uma escolha, tinha terminado meu contrato temporário lá no Senai, mas daquilo ali eu fiz uma oportunidade. Então fiquei 1 ano off sem trabalhar. Me planejei para comprar os móveis do quartinho do bebê, essas questões, mas eu não tinha salário, então eu fiquei em casa, né? Então, esse período, tive uma gravidez de risco, então vivi todo esse período da gravidez, da maternidade, esse pós de 1 aninho dele. É fácil? Não. Por que não foi fácil? Cobranças, não do meu marido, graças a Deus. Ele entendeu, viveu esse processo, entendeu a importância de todo o momento de vocês, de ser né? mãe, até que ele pudesse ali estar pronto para se alimentar. Eu vivi aquele processo da transição, né, da amamentação para alimentação, mas acaba que alguns familiares, aí a gente traz familiares, parentes, então sofri essa questão de falar assim, tem uma dependência do marido? Sim. E aquilo ali, Milka, doeu. Eu imagino. Doeu na alma, porque foi dentro da minha casa. Então, escutar essa questão de dependência dentro da minha casa... Machuca mais do que se doeu. fosse fora. E eu me lembro muito bem que naquele dia, a época, eu falei assim para Deus. Deus, basta. Não dá mais. Porque eu sei, desafiada dentro da minha casa, ter que ouvir uma coisa como eu ouvi, não dá. Mas você entende que até nesses momentos tem um lado positivo? Sim. E aí... Que apesar que eu já... perceber o lado positivo. Porque muitas vezes, Sim. Quem está nos assistindo pode estar nesse momento, mas aí chega um ponto que você não consegue ver nada positivo. Você só vê ali a condenação e aí vai para o lugar de vítima. E como que você saiu? Exatamente. Então, naquele momento, eu já estava procurando. Como você também já falei aqui, né? Na época eu não tinha mestrado e eu queria dar aula no ensino superior, mas não tinha mestrado e era difícil para entrar. E eu vivi aquele dilema, né? Como que eu entro na educação superior se eu não tenho mestrado? Então, aquilo acabava afligindo, sabe? A minha existência, vamos dizer isso.
E quando eu ouvi aquela fala, eu falei, não, alguma coisa vai ter que acontecer para virar realmente a minha vida e transformar. E aconteceu. Uma semana depois, ou no máximo 15 dias, foi muito rápido, eu recebi uma proposta. Mas eu já estava focada E aí, quando a gente fala que o universo conspira a favor, conspira. Exatamente, É porque isso. você estava com foco, você deu um basta, Isso. e aí o universo traz, porque você já tá na energia, você já tá sabe, buscando aquilo ali, por isso que E nunca apareceu. parei. Então, assim, já são 11 anos, dali pra cá. Aí, claro, aí acho que é legal falar, você tava falando do mestrado, aí é agarrar as oportunidades. Eu entrei nesse trabalho, sim, numa educação superior, e assim que entrei, passou um tempo, assumi um cargo de gestão, aí já fui fazer mestrado. Então é isso, a gente sair do papel de vítima, ser protagonista e começar a tomar ações assertivas, ou seja, então dali fui fazer um mestrado que me deu uma outra posição ali no local de trabalho e aí a gente vai crescendo, vai galgando, o salário vai aumentando. O salário, ele é consequência do que você faz. Quando você entende que o dinheiro, ele é consequência, ele não é o foco, sabe? Sim. Ele não é o fim. Tem gente que fala assim, mas se eu tivesse dinheiro eu fazia. O que você está fazendo para ganhar o dinheiro? O dinheiro, ele é um meio, ele é... através do dinheiro você pode ter isso, mas aí a gente entra naquele ser para ter. Você Exatamente. entrou, deu um basta naquele momento ali que você estava vivendo de condenação, porque você escolheu cuidar do seu filho naquele momento. O que eu acho extremamente, assim... foi um prazer, uma honra fazer Gente, isso. Eu me sinto maravilhoso. Não me sinto Maravilhoso. menos por isso. Eu me sinto honrada por ter feito isso. Porque você acompanha cada momento do seu filho. E assim, os primeiros anos é tão incrível, tão lindo, as descobertas. São momentos assim que... Nossa, São e passa. registrados. E ficam. E passa. Tudo, gente, passa de qualquer forma. E aí, quando você fala você entrou em acordo com o seu esposo e você viveu essa maternidade, junto com ele, vivendo a paternidade, ali de pertinho. Sim. Tem casais que eles prosperam, tem até um livro, os casais prosperam porque eles entram em acordo. Qual é o objetivo do casal? A gente quer viajar, ou a gente quer comprar um carro, ou vamos parar de pagar aluguel, vamos conquistar a nossa casa própria. Mas precisa de uma entrada, coisas assim. Sim. Como que você conquista? Então, qual o objetivo? Aí essa dica que eu sempre falo, que aí eu quero dar aqui, eu vou deixar até um formulário na descrição, de controle de ganhos e os gastos, para você poder colocar ali seu objetivo. Definir o que você tem como objetivo, qual é o valor, porque sonhar também, jogar para o universo e deixar para lá não funciona. Tem que agir. Tem que agir e tem que saber o que vai te custar, porque sentar também e esperar raramente, sabe? Eu nunca vi acontecer, não sei. Mas qual o objetivo? Quero comprar a casa própria, conquistar a casa própria. Qual o valor que tem que dar de entrada? Qual o valor da parcela? Cabe no salário só do seu esposo para você se dedicar só à casa? Não, eu preciso fazer alguma coisa. O que você faz de melhor? Tem várias oportunidades. Vender produtos de beleza. Sim. Todo mundo usa. Vender brigadeiro, um docinho. Você compra até um brigadeiro pronto, enrola, põe ali o seu jeito, um brigadeiro gourmet, um din-din gourmet, e aí vende. Eu falo assim, gente... Para quem não tinha nada, R$100, R$200 a mais já contribui com a conquista, sabe? Sim. E aí, para quem é sozinho, porque isso é uma combinação, assim, o casal tem que estar junto, tem que estar com o mesmo objetivo. E aí, mas eu sou provedora da minha casa, mais ainda. Então, você precisa se organizar mais ainda, porque... Esse negócio de acordar todo dia para fazer dinheiro ou contar só com o salário desse mês não vai dar para poder pagar tudo. Se organiza, vamos se organizar, porque dá, sempre dá. E aí eu falo, coloque seus objetivos. Quais são os seus objetivos de vida? Porque do mesmo jeito que você deu um basta e o seu objetivo era ir para o ensino superior, mas precisava do mestrado, ele veio, se agarrou a oportunidade... Eu fui para o mestrado. E existe custos. Sim. E aí, como que ficou esses custos se você não estava trabalhando? E aí, como que fica?
Mas aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, mestrado é caro. Eu fiz particular, né? Não foi público. Então, aí, eu tive que fazer uma organização das minhas finanças para pagar o meu mestrado. Então, foram 2 anos ali, lógico. De certo, eu não gosto de falar essa palavra, sacrifício, mas sim, de algumas limitações. Até porque não foi aqui, não foi no nosso estado, a gente tá falando aqui, né, gravação de Brasília, foi no Rio Grande do Sul. Então, teve toda uma logística. Eu acho até interessante falar isso, porque quando eu estou em sala de aula na faculdade, no centro universitário, eu sempre trago essa história para os alunos, eu acho que é interessante falar aqui. Porque às vezes a gente se coloca o quê? Em uma situação de vitimização e desculpa. Arthur, na época, era um bebê de 2, 3 anos de idade. Quando eu assumi esse cargo lá de gestão, e eu via a oportunidade de fazer um mestrado pela instituição que eu estava e ainda estou, eu agarrei. Sim. E ele tinha 2 anos. E o mestrado era no Rio Grande do Sul. Então, durante 2 anos, eu não tive férias. E as minhas férias eram no Rio Grande do Sul, estudando o dia inteiro. Eram 15 dias de aula, onde a gente entrava de manhã para estudar e ia até final de tarde. E onde estava Arthur? Com o meu marido, nessa época eu tinha a rede de apoio, e a minha mãe. Minha mãe morava comigo, então foram os 2 que me apoiaram. Aí você fala, tá, é muito fácil a gente dar as desculpas. Vamos supor que alguém escute isso e fale assim, mas você tinha uma rede de apoio. Eu sei que às vezes você pode não ter essa rede de apoio, mas às vezes, mesmo com a rede de apoio, tem muitas mulheres que não dão espaço. E falam assim, meu Deus, mas eu vou ficar longe. Chorava. Tinha vezes que eu chorava no quarto do hotel. Terminava e ligava pro meu filho. Ainda bem que ele era pequeno, porque era desapegado. Às vezes eu falava assim, Arthur, vem falar com a mamãe. Aí a minha mãe, à época, falou assim, Arthur, mamãe quer falar. Não quero falar não, tô brincando. Tô brincando, graças a Deus. Ele ficava bem e eu chorava depois de saudade. Mas é um processo, é uma experiência. Então, assim, às vezes a gente passa tanto pelos momentos de dor, quanto os momentos de sacrifício, que eu prefiro falar dedicação. Sim, e é esse sacrifício, são as escolhas. São as escolhas que vão engrandecer, né? Então, a gente também nem tudo a gente pode levar só nesse aspecto financeiro, mas de vivência, de experiência, o que agregou, o que mudou em nós, o quão importante foi. E na minha defesa de mestrado, quem foi? Quem foram? Fiz questão de levar mamãe, meu marido e Arthur bebê. Aí eles foram, só estavam eles, as professoras na banca de defesa, de dissertação de mestrado. Então, assim, é um momento único, é um momento que fica, mamãe já não tá mais aqui, né? Então a gente sente aquela saudade quando fala que é natural. Sim, emociona. Mas é fazer tudo assim, que a gente pode fazer, acha que deve fazer, né? Tanto pra gente quanto pra nossa família. São decisões importantes que a gente toma. Exatamente. Né? E assim, você aproveitou a oportunidade, o sacrifício são as decisões. Assim? Quando você fala do mestrado, passei por isso quando eu fui pra graduação. Porque depois que eu escolhi trabalhar, pedi para minha mãe ficar com os meninos, porque eu queria estudar. E aí, na graduação, eu tive que fazer essas escolhas, assim, eu passava de manhã, eu saía de casa às 5h30 e chegava meia-noite, porque a faculdade é distante. Comia marmitinha? Ixi, todo dia, menina! E aquelas escolas. Também! E aí, às vezes, à tarde, quando eu ia pra faculdade, às vezes tinha fome, não tinha dinheiro, mas tá tudo bem. E passa. Então, assim, eu acho legal ela ver a gente hoje aqui, né? A gente traz um pouquinho da titulação, do que fez. Sim. Mas a gente se identifica com o passado de andar de ônibus, de levar marmita. De sair de madrugada, pegar trânsito. E assim, foi isso. Gente, o Yasmin fala assim que ela lembra do meu cheiro, porque eu passava de manhã, dava um beijinho neles e ia pro trabalho. E aí, assim, saía, tava dormindo, chegava, tava dormindo. E isso foram durante 3 anos. Eu tive que fazer várias escolhas, inclusive aos sábados. Eu trabalhava numa loja e a loja abria ao sábado. E aí houve uma oportunidade na faculdade de puxar a matéria. Para você que é da faculdade, você sabe, tinha uma grade aberta, então eu podia puxar matérias que não eram dependentes. Então, o que eu
consegui com isso, reduzir um semestre de aula. Um semestre significava muito. Mensalidade, passagem, comida, apostila, enfim. E aí eu falei para os meninos assim, tudo conversando com os meus filhos, porque na época eu já tinha me separado do pai deles e eu precisava cuidar deles e estudar. Eu falei para eles, eu preciso estudar, porque preciso ser alguém melhor, preciso ganhar mais. Eu sempre conversei muito com eles. Eu precisava de um salário melhor, até pra gente poder conquistar nossas coisas. E as nossas coisas, assim, os nossos momentos. E aí, sábado de manhã, muitas vezes eu fui 2 semestres durante um ano. Eu fui pra faculdade sábado de manhã. Um semestre foi sábado de manhã, à tarde eu saía da faculdade de 4 horas da tarde, num sábado. Gente, aí você passava assim, todo mundo tranquilo já, e você voltando da faculdade. Mas foi uma escolha que eu fiz. Mas sim, hoje você tem liberdade. Hoje eu tenho uma liberdade financeira e geográfica que, gente, que conquista. É assim... E o tempo, nossa, parece que vai ter um monte de tempo, mas ele passa. E passa não por cima de você, porque se você deixar... não, depois eu faço, esperar um melhor momento. Esse melhor momento, ele não chega. Ele não chega. Você tem que escolher, decidir. Quero isso pra mim. Você tem que tomar a decisão e o universo ele traz. E aí as oportunidades vão aparecer. Você tem que ter uma mentalidade de sucesso, de empoderamento, não sair lá daquele papel de vítima, até para você perceber as oportunidades e conquistar. Você consegue, quando a gente fala de independência financeira, de dinheiro, você consegue pagar uma faculdade, pagar uma mensalidade do que você quiser, ou guardar o dinheiro para uma oportunidade, fazendo o que tem que ser feito, deixando de preguiça, literalmente. Exatamente. Sair do vitimismo e ir para o protagonismo. Quanto que você quer? Define qual o valor que você quer de salário. Eu quero ganhar R$2.000 por mês. Como que eu vou ganhar isso? O que que eu vou fazer? Eu vou vender brigadeiro. Quanto que custa o brigadeiro? R$1,50. Quantos brigadeiros eu tenho que vender por dia? Vou trabalhar, vou vender brigadeiro de segunda a sexta. Quantos que eu tenho que vender por dia para poder alcançar lá então tem aquele meta, sucesso? Né? Você colocar uma meta ali e fazer de tudo para alcançar essa meta. Exatamente. E conquista. E aí, quando a gente... É impressionante, porque, assim, o valor de você conquistar 1.000, o valor mental de conquistar 1.000. E 5 é a mesma? É a mesma coisa. Exatamente. É meta e fazer acontecer. Hoje a gente tem uma liberdade geográfica, porque, assim, a internet, ela tem um mundo de opções. E aí você pode vender que você não precisa nem ter espaço físico. Quando veio a pandemia, vamos lembrar aí, alguns anos atrás, eu fazia supermercado pelo WhatsApp. E aí eu aprendi, gente do céu, que facilidade. Você sabe o que é libertador pra mim? Que eu aprendi há 2 anos? Material escolar. Você já fez? Papelaria. Online? Sim, online. Gente, eu só compro online. E aí entrega lá em casa. Não, é maravilhoso. É libertador, Milka. E aí você não precisa sair, pagar estacionamento, procurar, né, se estressar. E procurar aí, pasta. Papelaria cheia. Menino brigando, a mãe gritando. Gente. A gente tem de tudo. Eu comecei há 2 anos esse processo de papelaria online. Eu abro os 2 sites. Normalmente começa. Não vou falar o nome das papelarias, porque eu não estou patrocinada aqui, senão eu falaria. Mas tem as minhas 2 preferidas que eu abro. E eu e Arthur, do lado. E a gente começa a comprar. A gente não olha só preço. A gente olha, lógico, a capa do caderno, que é importante, detalhes. Né? As capas do caderno que ele vai estudar, isso é importante. Tudo bem. Esse aqui tem a capa legal e tal. Mas quando a gente consegue fechar maior número de itens em uma papelaria, é ali normalmente que a gente fecha. Aí você fala assim, na última vez que eu comprei, paguei 40, acho que foi 30, 40 reais de frete. Aí você fala assim, nossa, é caro. Não é. Quando você pensa, aí é aquela questão, né? De fazer conta, gente, eu falo, faz conta, vê o que vale a pena. Aí você pensa, se eu fosse pro shopping, no mínimo eu ia gastar 20, 30 reais de estacionamento. Estacionamento. Ia almoçar, lanchar. O tempo. O estresse. Aí não, faz em casa, tá tranquilo, acabou, vai chegar em casa.
entendeu? Exatamente. Então, são gente. coisas assim que, quando a gente põe, às vezes você gasta até um pouquinho mais, você pensar, mas você não tem um estresse, você tá tranquila, no conforto da sua casa. Sabe aquela questão da paz, sabe? Sim. De nada tirar sua paz. Você tá... gasta ali 30 minutos, gente, no conforto do celular, sentado no sofá. É. Bem confortável, faz as suas compras E pronto. e chega. E chega. Quando a gente fala de a taxa de entrega, quando é próximo, no mesmo bairro, taxa de entrega, sei lá, R$10. Gente. Custa menos do que o Uber, do que o próprio combustível, o tempo, o estacionamento. E quando a gente pensa assim, Milka, eu vou pagar R$15 de taxa de entrega ou R$30 de frete. Gente, isso é escassez. Aí a gente tá volta entendendo? lá. Aí volta, escassez. não, porque R$30 que eu pagar ali numa taxa, para de sofrer por R$30, pelo amor de Deus. Só por mais, e só o por 10 tempo, mil, 30 mil, não. Aí você tá ali, né? Então, assim, a tua economia ali de tempo, de paciência, tua energia mental, você faz ali mais rápido, poxa, não há nada que pague isso. É uma liberdade financeira também. Sim, né? E geográfica. Quando eu falo que a gente tem liberdade também. financeira e geográfica, é exatamente isso. As oportunidades. E aí, assim, às vezes tem gente que passa o dia inteiro consumindo conteúdo e não percebe essas oportunidades, Exato. tá? Isso é fato e, assim, acontece muito. Mas aí, vamos olhar o lado positivo. Mas eu não consigo ver. Muda a mentalidade, que você consegue perceber o lado positivo das coisas. Quando você para de consumir e começa a produzir, muda. Porque você vê a menina lá que tá vendendo uma roupinha, tá ali mostrando o vestido. Gente, aquilo ali é um trabalho? Sim. Então você pode fazer a mesma coisa. Você não precisa tirar foto vestida, faz um ambiente bonito, faz uma foto, vende joia, vende roupa, vende produtos de beleza, como eu já falei anteriormente, vende comida, não tem como, ninguém fica sem comer, todo mundo come. E tem pessoas, recentemente até conheci uma, que vende ali numa rede de hospital, ali perto do Anchieta. Tem um senhor que tira ali 10 mil por mês, tá? Gente, 10 mil reais. reais. Vendendo e assim, trabalhando meio período. Só o período da manhã. Período. Olha só. Madruga, 6 horas da manhã já tá ali. Mas fica assim, 6 a 10. 10 horas, 10 e meia. Então, assim, 6 às 10, vende quem faz os salgados. É a mulher. Então, a mulher dele tá em produção em casa, ele vai lá e vende. E tá garantindo o sustento da família, tá trocando de carro, tá conquistando a casa. 10 mil reais por mês quantos salários mínimos? Dá aí 8 salários mínimos. 8. E aí tem gente que fica sofrendo assim, Sim. Escolhas, que eu quero dizer. Pega ônibus de madrugada, pega trânsito, vai pra empresa, fica ali de 8 às 18. E às vezes não ganha 10. Reclama. Fora a reclamação. E não ganha 10. Mas você já reparou que as pessoas que reclamam, elas reclamam de tudo? Tudo. Aquela pessoa que vai reclamar da chuva, ela vai reclamar do sol, vai reclamar do salário, vai reclamar do governo, vai reclamar do presidente, vai reclamar de tudo. E aí, assim, eu sempre falo com as meninas, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Ou seja, se você tem disciplina de acordar, faz seu skincare, sua maquiagem, arruma sua cama, do jeito que você tem essa disciplina de fazer, você pode fazer qualquer outra coisa na vida, qualquer outra coisa que você se dispuser a fazer. Exatamente. E aí, é o que você está falando, eu vou reclamar do salário, vou reclamar do ônibus, do motorista que é lerdo. Mas você está entendendo que não é o mundo, Milka, que está contra essa mulher, é ela mesma. Então, mulher, olhando aqui para você agora, o que você tem feito? Para um pouquinho e pensa de realidade em relação a você. Como que você tem se enxergado? Você tem se colocado nesse papel de vítima das circunstâncias ou protagonista da tua história? Então, como para conquistar a liberdade financeira que a Milka está falando aqui, enquanto consultora financeira e de negócios, e eu de mentalidade, você precisa primeiro mudar onde você está, mudar a tua mentalidade. Então, quando eu falo de mentalidade, que isso é importante, é porque realmente transforma. Ela vai te tirar desse lugar de vitimização e vai te colocar no protagonismo.
E aí, no protagonismo, ela consegue fazer um plano de ação. Consegue, sim. Ela consegue mudar e pensar em que fazer, de que forma fazer, porque e ela vai ver estar o lado positivo das coisas. O lado positivo. E muda de ambiente. Se o ambiente que você tá te condena, te julga, porque muitas vezes a mulher quer conquistar a liberdade financeira sendo uma profissional dedicada. Mas ela tem que abrir mão de algumas coisas, tipo a casa, assim, Sim. você precisa lidar com isso aí. Tudo, eu falo que tudo organizado funciona. Só que você não vai mais se dedicar completamente ao lar, você vai se dedicar à sua vida profissional e ao lar. E aí vem os julgamentos. Até dela. Primeiro é dela, né? Primeiro é o dela. Porque aí, assim, você fala... quando você está num ambiente que te julga, ou até mesmo a própria pessoa se julgar, gente, aí assim, isso não te favorece. Então, muda de ambiente, muda as pessoas até com quem você conversa, com quem você anda. Porque quando aí eu a vou partir falar desse assim, momento... eu vou fazer a pessoa. Mas não tem como eu mudar, Milka, do ambiente que eu estou hoje. Estou cercada por vizinhos, por parentes que me criticam, me julgam, que falam de escassez. Posso dar uma dica? Por favor. Você tem Instagram, não tem? Vai lá no Instagram. Para de seguir gente escassa. Gente, para de seguir esse é os parentes, atitude. sabe? Uhum. Para de seguir a vida dos parentes para gerar um círculo de fofoca, deixa eu olhar a vida do outro. Não. Vai seguir gente, porque às vezes a gente fala assim, as 5 pessoas que você convive, e ali você acaba se tornando. A média, exatamente. Vai seguir essas 5 pessoas que você admira. Eu sigo pessoas muito grandes. E pessoas que eu me inspiro em termos de negócios e aonde eu quero chegar. Uhum. Então, se eu não convivo com essas pessoas, passe a seguir essas pessoas. Passe a copiar do lado bom, fazer brainstorming, como a administração fala. Pegar o melhor dessas pessoas. O que eu posso fazer? Você falou do skincare? É o básico. É o básico. Levanta de manhã, cuida da sua pele, faz um skincare, faz uma maquiagem bonita, esteja pronta pra vida. Pronta. Manda pro universo, eu estou pronto, universo. Pronta pra receber Manda o melhor as coisas dia da pra vida. mim. Esse é o dia. Então é isso, é essa mudança, sabe? Então, eu não posso hoje sair. Sim, mas alguns ciclos vão ser quebrados. Isso é fato. Sim. Algumas amizades serão desfeitas, algumas pessoas, inclusive, eu acho que é interessante falar, vão se incomodar com a liberdade financeira dessa mulher. Muito, e aí vai julgar, vai falar um monte. E aí, quando você fala em mudar, a gente começa aqui pela internet, pelo celular, pelo Instagram. Sim. E aí você fala assim, vai para uma academia ou vai para alguma coisa. Mas eu não tenho dinheiro. Existe academia, gente, lá lá na quadra sempre tem. Uhum. Tem grupos de yoga, vai andar no parque que chega lá, você encontra muitas pessoas que estão fazendo o mesmo que você. Você já mudou o ambiente, você já mudou o lugar que você está. Você não precisa de dinheiro, como eu falo, o dinheiro não é o fim. Ele é o meio com que você vai conquistar o que você quiser. Você pode conquistar o que você quiser, desde que tenha uma mentalidade diferente e faça um planejamento estratégico, financeiro, organiza a tua vida que consegue. Milka, lá na descrição do vídeo, o que vai ter para nossas maravilhosas? Vai ter lá um formulário para você baixar e fazer o seu controle financeiro. Lá vai ter tudo que você ganha e tudo que você gasta. Separadinho, é só anotar. Você pega lá baixa no celular mesmo e você consegue anotar tudo que você faz e o formulário já soma tudo ali para você até saber quanto que você está ganhando e o que você está gastando por mês, por dia, por semana. Você consegue ter esse controle. Então, não deixe de baixar, tá? Tá na descrição do vídeo, é muito simples. Clica, bota os dadozinhos ali, baixa a planilha e já começa a mudar o planejamento financeiro, mudar a mentalidade. E já comenta aqui o que você quer ouvir no próximo podcast, que a gente conversa. Manda pra gente lá no direct do Instagram, escuta a gente. Siga a gente nas nossas redes sociais também, @FernandaRochaMastermind, @Milka Maciel.
Lá tem muito conteúdo de como precificar, de como se organizar financeiramente, como organizar sua vida. Acho que é interessante a gente trazer aqui também que a gente faz atendimento pessoal, né? Sim, você trabalha sim. na parte de consultoria financeira. Consultoria financeira, a consultoria de negócios. Quer montar se eu quero montar um negócio, como que eu vou fazer, por onde que eu começo? Então, gente, eu faço essa consultoria. Por onde você começa? Qual é o seu sonho? O que você tem de sonho? Vamos trazer para a realidade, para o papel. Vamos montar um plano de ação e dar o play. E lá no meu perfil você vai aprender a mudar essa mentalidade. Sair de uma mentalidade escassa para uma mentalidade próspera, uma mentalidade de crescimento. E também faço atendimentos ali de mentoria individualizados para que você possa romper com as crenças limitantes, os sabotadores, Milka fez, né? Sim. E alavancar a tua vida, viver o teu propósito, viver os teus sonhos, porque você nasceu para ser próspera, pra ser rica, próspera, maravilhosa, feliz, exatamente. Abundante. É isso. Ai, que papo Fechamos? bom, Que delícia! que papo bom. Gostaram? Conta pra gente se vocês gostaram, que temas que vocês querem ver aqui nesse podcast. E nos encontrando no próximo. Nosso patrocinador. Eu quero falar do nosso patrocinador de internet, Eliminet, que não deixa falhar. Gente, internet top, muito boa. A gente faz tudo aqui, ó, não corta, não falha de jeito nenhum. E se ela quiser anunciar aqui com a gente? Chama a gente lá no direct, a equipe tá pronta para poder atender, para responder, para te anunciar, a gente traz aqui. A gente traz você pra cá, no nosso podcast, a sua empresa também. É isso. Beijo, tchau, até a próxima. Obrigada, maravilhosa. Beijo.